Salve, meus amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite a todos. Começa agora o Giro no Ar, aquele boletim completinho sobre o Vasco, que amanhã segue para Brasília, onde no sábado retorna aos gramados no clássico contra o Botafogo. Mas as extensões ainda estão fora de campo, com informações sobre renovações e com a abertura da janela de transferências nesse dia de hoje. E neste boletim vamos trazer mais detalhes sobre a principal notícia do dia, que foi a renovação contratual do goleiro Léo Jardim até 2030, falar dessa repercussão dentro do Vasco e atualizar vocês como anda a busca por reforços. O Vasco começou a se deparar aí com obstáculos importantes e que vem travando as tratativas com alguns atletas que estavam no radar. Então quer saber mais? Cola aqui, dê uma moral, deixa o like, compartilha o conteúdo, venha se juntar a nós nesta plataforma. Bom, meus amigos, não tem como começar esse boletim sem deixar de falar da principal notícia do dia, a renovação contratual do Paredão da Colina até 2030. Vasco acertou finalmente a renovação de Léo Jardim nesta quinta-feira, depois de uma longa e desgastante novela. Foram meses e meses de discussão, várias propostas e contrapropostas feitas entre as partes, e apenas hoje a situação fluiu com esse despecho positivo. O staff do atleta, na figura do Paulo Pitombeira, empresário, entendia que isso, diante de inúmeras ofertas da Europa, até mesmo do Brasil, precisava, o goleiro ser mais valorizado, e com isso estendeu ao máximo as conversas para buscar aí uma coisa que beneficiasse o atleta, e assim foi feito, O Léo será aí um dos goleiros mais bem pagos do país e também um dos maiores salários do Vasco, abaixo, claro, do Coutinho, que hoje é a estrela da constelação. Vale destacar que também nesse salário tem um pagamento por metas alcançadas. Isso vai engordar mais ainda a quantia a receber no tocante final, Isso faz uma grande diferença. A multa rescisória do goleiro também sofreu aí um reajuste importante. Agora, quem quiser tirar o Léo Jardim do Vasco terá que pagar aí uma importância de 10 milhões de euros. Cá para nós, chegar nesse valor aí para um goleiro de 30 anos é um pouco provável. Mas isso tudo faz parte da valorização e também para que não perdesse o Léo logo de cara. A diretoria reconhece a importância do jogador. Foi trazido na época da 777 e está ciente de que todo time começa por um grande goleiro. Lembrando que o Léo Jardim disputou 138 jogos dos 143 da temporada pelo Vasco até então e foi o titular absoluto desde a sua chegada no começo de 2023. É um dos jogadores aí com maior presença em campo e diga-se passagem, em todas as oportunidades que o Vasco jogou, mesmo nas vitórias, ele teve papel preponderante, salvou muito o Vasco. Teve muito mais acertos do que falhas. O seu equilíbrio em campo, fora dele também, contribuiu para esse grande esforço do Vasco em manter o jogador. Sem dúvida um acerto da diretoria, Mas vários fatores também propiciaram essa renovação. A conversa que começou lá atrás com o Pedrinho, o CEO Carlos Amodeu e seu representante, alinhou aí muitas arestas. Em seguida, a chegada do Edmar Lopes, que tinha um bom entrosamento com o staff do atleta, também ajudou a destravar ainda mais o negócio. E claro, o desejo do goleiro, a satisfação em reconhecer que o Vasco voltou a colocá-lo nos holofotes do futebol, foi decisivo aí para as conversas permanecerem e as partes entrarem num denominador comum. Ganha o Vasco, ganha o goleiro, ganha o futebol brasileiro, especialmente o torcedor carioca. Bom, mas agora o torcedor vascaíno pergunta, e os tais atacantes de lado que eram prioridade do Vasco nessa janela? Pois é, meus amigos, a janela oficialmente abriu hoje e segue até 2 de setembro aberta. Até lá, reforços podem chegar. E o Vasco está no mercado desde antes da abertura, Mas segue encontrando as velhas dificuldades de sempre. Hoje, inclusive, saiu uma notícia de que o Vasco recebeu um não do Rennes da França pelo atacante Andrés Gomes, já que o clube carioca queria um empréstimo do jogador e o clube francês negou, porque só aceita a venda. Já tinha falado isso aqui. Para mim, zero surpresa. Já tinha trazido essa informação, nesse detalhe de que os clubes que têm os seus atacantes não projetam saída por empréstimo nesse momento, de que o Vasco tinha que colocar a grana na mesa para ter alguma chance de tê-los em seu elenco. E foi dito e feito. O colombiano não vai sair do Rennes da França por empréstimo. Isso definitivamente afastou o jogador do Vasco, a menos que o Vasco, claro, queira
mudar de ideia e comprá-lo em definitivo. E a grana está escassa em São Januário e investimento assim para o jogador não vai acontecer. Quer saber de outro que está bem difícil também? O equatoriano Alan Minda. O Vasco demonstrou interesse, sondou o jogador, mas o time da Bélgica vem recebendo muitas consultas e ofertas de outros clubes, principalmente da Europa. Inclusive, informações que pintam da imprensa de lá, que 3 clubes espanhóis têm interesse no jogador, e um deles seria o Real Betis. E que a ideia dos seus representantes é aguardar uma oferta concreta da Espanha e que agrade o clube belga. O jogador hoje, junto com seus pares, prioriza aí uma transferência para um clube europeu. E o próprio clube belga, vendo esse interesse em outros clubes botarem dinheiro na parada, dificilmente vai aceitar também tratativas por empréstimo. Vale um adendo nessa história, o Vasco segue priorizando negociações do tipo que aconteceu com o Thiago Mendes, atletas livres ou onde não precisa botar assim tanto dinheiro logo de cara. A questão é que esse perfil para bons atacantes é um pouco difícil, a menos que algum esteja aí em fim de contrato com seus respectivos clubes. A ideia é trazer um atleta que possa ser um diferencial no encaixe ofensivo e possa proporcionar também uma melhora significativa no setor, jogador que ajude a quebrar linhas e sejam versáteis, né? Tanto pela direita como atuando pela esquerda. E a busca segue concentrada, meus amigos, no mercado sul-americano, onde Edmar Lopes tem profundo conhecimento. Ele vem trabalhando junto com a equipe de scout na certeza de encontrar uma solução, uma oportunidade de mercado que possa dar liga aí numa provável tratativa entre clubes. O ruim dessa demora é que o Vasco é que perde, né? Jogadores dessa natureza demandam de um tempo para chegar e jogar, não só pela adaptação, como pela parte burocrática. E o Vasco tem uma sequência de jogos muito importante. O Vasco precisa encontrar logo pelo menos um nome para o ataque para poder introduzir em seu elenco e melhorar essa engrenagem que tem poucas opções ofensivas. Bom, agora vamos nos dedicar à preparação para o clássico contra o Botafogo. Jogo esse que deve marcar a estreia do técnico italiano David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, no comando alvinegro. Bom, pelo lado do Vasco, meus amigos, a confiança é plena numa boa partida. Diniz acredita que fez tudo o que podia fazer dentro do seu alcance e agora a bola está com os jogadores que aproveitaram muito bem esse período sem jogos para aprimorarem fundamentos, corrigirem posicionamentos, evoluírem o lado tático e aumentarem o leque de opções em campo. Diniz considera de que essa pausa também pode atrapalhar um pouco esse início, já que o outro lado estava na ativa, atuando, jogando partidas oficiais e o Vasco só ficou nos treinamentos mesmo. Mas para esse jogo, deveremos ter surpresas na lista de relacionados. Como já trouxemos ontem, o garoto GB e o David, que está voltando de uma contusão, devem ser as primeiras novidades. A chance também de mais jogadores da base preencherem o banco, como o Paulinho, lateral direito, que segue treinando com o grupo principal, e até mesmo o Leandrinho, lateral esquerdo, que retornou aí de um empréstimo de um time do Catar, inclusive já está treinando aí com o grupo muito bem. Amanhã já teremos um norte nesse assunto, já que a equipe treina pela manhã no CT Moacir Barbosa e pela tarde embarca para Brasília. Mas em termos dos 11 em campo, não deveremos ter surpresa. A equipe deve ser a mesma que venceu o São Paulo, inclusive com o Coutinho, que como esperado não foi punido hoje pelo STJD, pela expulsão contra o Fortaleza, levou apenas uma advertência do tribunal e está apto para atuar. Diniz está levando fé nesse quarteto de Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti para poder aí trazer na bagagem os 3 pontos que vão ser super importantes para subir o do Vasco na tabela do Brasileirão. Fora que isso ajuda também a mexer com a confiança do grupo, né? Que dia 15 tem aquela partida super difícil contra o Del Valle pela Sul-Americana lá na altitude de Quito. Bom, meus amigos, esse aí é então o panorama hoje do Vasco. Outras informações a gente traz amanhã em nosso boletim de sexta. Valeu demais pela sua companhia e agora comenta aí embaixo como é que vocês estão vendo aí essa renovação do Léo Jardim e essa dificuldade do Vasco em trazer jogadores de ataque. Grande abraço, até a próxima!